mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 34. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Salmo 34, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos orar nessa noite para dar continuidade ao nosso culto ao Senhor. Você que está na sua casa, você que está talvez até no teu carro, no teu quarto, na sala, cultuando ao Senhor conosco e pronto para ouvir a sua mensagem que o pastor Adilson vai trazer logo mais. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, gloriamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, ó Deus, como diz esse cântico que acabamos de cantar, Senhor. Louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor é o Deus grandioso, ó Pai, supremo, Senhor, mas teve misericórdia de nós, ó Deus, nos salvou, mandou o teu Filho para se entregar por nós, ó Deus, para que nós tenhamos acesso a ti, para que nós tenhamos alegria a ti, Senhor, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Louvamos a ti, Senhor, oramos agradecidos, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu gostaria de lembrá-los de informá-los que vai aparecer na tua tela a conta da igreja para que você faça a tua contribuição dos dízimos, lembrando também que os custos da igreja continuam os mesmos, apesar de nós estarmos em quarentena, as obrigações da igreja continuam as mesmas. Então nós precisamos, todos nós, precisamos continuar com as nossas contribuições. Então é só pegar aí o número da conta para fazer a sua contribuição, ou então aquela que você puxa o boleto pelo aplicativo. Tá ok, meus irmãos? Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Vamos dar continuidade ao nosso culto agora. Vou passar para o grupo de louvor já. E depois a palavra com o pastor Adilson. Deus abençoe. Deus, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Nós queremos te exaltar, glorificar o teu santo nome nesse dia, Senhor. Dizer que o Senhor reina em nossa casa, que tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Adore ao Senhor aí na sua casa, onde você está.
Cante esses louvores ao Senhor, declare que Ele é exaltado, Ele é glorificado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Santo nome, Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, aleluia, no céu. Diga, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu
és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, ó Deus, esse amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és tremendo. Entregamos a Deus. Vem limpar, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos. Purifica meu coração. Purifica meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Nós nos rendemos, Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. E tu és
Aleluia, Senhor. Faz em nós o teu querer, ó Pai. Faz no meio do teu povo o teu querer. Manifesta a tua glória, Senhor, em cada lar que está ligado, te adorando nesse momento, Senhor. Manifesta a tua glória lá, que os seus anjos possam alcançar a vida de cada um, de cada pessoa que está ouvindo esses cânticos, essa adoração. Que o teu Espírito Santo possa trazer conforto onde precisa, trazer cura onde precisa, trazer uma palavra amiga onde precisa, ó Deus. E nós nos colocamos sempre à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Esse é o desejo de cada um de nós aqui. Sermos sempre usados, sermos sempre usado por Ti, ó Deus, para fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade, aonde o Senhor quiser que a gente for. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que estão em casa ouvindo e vão ouvir essa palavra. Que a palavra que o Senhor tem preparado para esse culto nessa noite possa ser direcionada para cada pessoa, Deus. Que ela possa fluir, surgir efeito, ó Deus, para onde ela for, aonde ela alcançar, nos confins da terra, por onde esse vídeo for, que ela possa ser uma palavra realmente profunda e eficaz na vida de cada um. Nós entregamos a Ti o nosso louvor e estamos preparados, ó Deus, para receber a Tua palavra através do nosso pastor. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Atos capítulo 26, de 4 a 18. É o texto que nos servirá de base para a nossa meditação. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam eu praticar, contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguiam. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-se e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Finalizando, diz o verso 18, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora em forma de canto e nós vamos ouvir neste instante uma jovem filha do pastor Dirceu, que frequenta a nossa igreja, com a Ana Maria, a Carita. Ela vai nos trazer neste instante o louvor de adoração a Deus. Adoremos. Boa noite. A palavra do Senhor nos convida a louvá-lo em todo tempo. Lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração. E é nessa confiança que nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, entendendo que em todo momento nós dependemos da soberania do nosso Deus. Nós vamos dizer assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Senhor, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Senhor, tu és meu Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe,
por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sob as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que em todo tempo, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa nos guiar em tranquilidade e na plenitude que só o teu Santo Espírito pode nos dar. Que Deus nos guarde nesse tempo em nome de Jesus. Que seja uma noite abençoada e que em todo tempo nós saibamos o poder do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, que gostosa adoração e que Deus seja glorificado com este louvor que a irmã Carita acaba de fazer a Deus. Nós, aproveitando esse momento e já trazendo a mensagem da palavra de Deus, nós já lemos o texto, já oramos. Você sabe, meu irmão, que é inevitável ter problemas na vida da gente, mas é opcional ser derrotado por eles. Ser derrotado pelos nossos problemas é opcional, é opção sua, é decisão sua. Já ouviu falar que do limão eu faço uma limonada? É sobre isso que nós estamos vendo no texto. Das dificuldades, eu construo uma ponte para passar o rio. É na dificuldade que você vai crescer. E a palavra de Deus nos mostra exatamente que o apóstolo Paulo de limão fazia limonada. E ele mostra para nós que é inevitável que o homem passe por problemas. Mas ele mostrou para nós que entregar-se a eles, ser derrotado pelos problemas, é opção de quem está com o problema. Atos 26, de 4 a 18, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele estava indo para Damasco, chegando perto de Damasco, ele encontrou-se com Jesus, ele que estava com a sua guarnição armada, ele era o comandante dos homens, ele queimava a igreja, ele matava crentes, ele fazia atrocidades. É este homem chamado Saulo, em hebraico, Paulo em grego. É este homem que mostrou através da sua vida que ele fez do limão a limonada. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele, quando estava no império, ele mandava, ele decidia, ele perseguia, ele tinha proteção, ele tinha guarda armada para lhe socorrer, ele era temido por todos. Agora, esse homem encontra-se com Cristo. A vida de Paulo é exatamente uma amostragem de que quem se encontra com Cristo já recebeu tudo que Cristo queria te dar. Não precisa ficar esperando mais nada. Ele te deu a vida eterna, ele te deu a salvação. Amado e querido irmão que está em casa, hoje nós queremos falar
sobre o tema que a dificuldade, ela é transformada em oportunidade. Nós vamos criar oportunidades diante das dificuldades. E o apóstolo Paulo mostra para nós que ele estava com muitas dificuldades, mas ele as transformou em oportunidades. Primeira delas é que ele foi perseguido. Em Damasco ele saiu fugido da cidade por um cesto. Ele foi perseguido de forma tal que os próprios discípulos, quando ele se converteu, não acreditavam nele. Os judeus o chamavam de herege e diziam, era corrente entre os judeus, que este Paulo pregava uma heresia. Ele era de uma seita, onde a seita dizia que existia um morto que salvava vidas. O apóstolo Paulo, ele fazia parte desta seita, segundo os judeus. Então Paulo fugiu de Damasco, Paulo fugiu de Antioquia, Paulo fugiu de Icônio, Paulo fugiu de Listra, Paulo fugiu de Derbe, Paulo viveu fugindo. E quando ele foi para Jerusalém, os seus alunos, os seus discípulos falaram para ele, você não vai para Jerusalém, Paulo, você vai morrer lá em Jerusalém, você vai ser perseguido em Jerusalém. Mas Paulo sabia quem o mandava. E Paulo foi. Podem observar que em todas as defesas de Paulo, Paulo primeiro se defendeu com os próprios discípulos. Ele teve que provar para os discípulos o que aconteceu com a vida dele. E Barnabé deu um empurrãozinho e falou para os discípulos acreditarem que Paulo estava falando a verdade. Ele foi perseguido pelos judeus, ele ia em todas as sinagogas falar da lei de Moisés, falar do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, falar da lei do Velho Testamento, ensinando que a lei estava apontando para um menino que nasceria, seria o Messias e salvaria o povo do seu pecado. Ele falava isso na sinagoga, e ele falava que o homem ressuscitaria, conforme Jesus ressuscitou. E eles falavam que Paulo era tagarela e Paulo estava louco. Paulo, ele nunca foi aclamado. Paulo sempre contava a mesma história em todos os tribunais que ele passou. Depois que ele passou falando para os próprios discípulos, falando para o governador de Cesareia, chamado Félix. Félix foi deposto porque eles eram governadores biônicos. Depois de Félix veio Festo em seu lugar. Festo também recebeu a mesma defesa do apóstolo Paulo. Depois Festo o enviou para o rei Agripa, e também o rei Agripa ouviu a mesma mensagem. Olha, o apóstolo Paulo, antes de chegar diante de Félix, e antes de chegar diante de Festo, e antes de chegar do rei Agripa, Paulo enfrentou o tribunal judaico. Ele enfrentou a cúpula dos judeus. Ele enfrentou o sinédrio. No sinédrio, para os judeus, ele falou das boas novas do caminho. Perante os governadores de Cesareia, ele também falou das boas novas do caminho. Agora, perante o rei Agripa, ele falou também do bom caminho. As mulheres, tanto de Félix, de Festo, de Agripa, mulheres ouviram o evangelho, e juntamente com estes todos, toda a guarda armada que fazia segurança dos governadores e do rei Agripa, todos eles ouviam o evangelho. O apóstolo Paulo mostra para nós que foi Deus que preparou esse momento para ele falar para esse povo. Quem falaria para os governadores? Os governadores não recebiam ninguém.
Quem falaria para o rei Agripa? O rei Agripa não recebia ninguém. O apóstolo Paulo aproveitou que ele estava indo preso, e ele aproveitou que ele estava sendo arguido e que ele tinha que apresentar a defesa, e em todas as defesas o apóstolo Paulo apresentou a mesma defesa: o caminho, a ressurreição, a vida, Jesus o Salvador. E por isso ele ia sendo mandado de um tribunal para outro, sempre fazendo a mesma defesa: eu creio na ressurreição, eu creio no céu. E ele sempre disse que o Senhor o queria na obra. O apóstolo Paulo falava para eles: era muito melhor eu ser centurião, ganhar o salário do império, dar ordens, matar pessoas, ter a aprovação de vocês, mas eu não posso fazer isso porque Deus me escolheu, me separou para falar para os judeus, para os gentios, e Ele precisa de mim na obra, e é por isso que eu estou passando por tudo isso. Paulo pregou para governadores, para reis, para policiais, para a cúpula dos judeus, até chegar aqui em Ribeirão Preto, na igreja presbiteriana do Jardim Botânico. Mas eu vou avançar, que o nosso culto tem muita coisa. Então, para a gente transformar as dificuldades em oportunidades, não fique pensando que você não vai ter perseguição. Se você teve perseguição, transforme essa perseguição em coisas boas, como o apóstolo Paulo mostra para nós. Tem uma segunda coisa, e a terceira eu só vou anunciar. Mas a segunda eu vou me delongar um pouco menos do que na primeira, mas o apóstolo Paulo está doente. A perseguição é uma desgraça, é um flagelo, mas a doença física, a doença emocional, transformar a doença, transformar a emoção, aquilo que fere, aquilo que machuca, em oportunidade, não é coisa fácil. Você transformar a enfermidade em oportunidade não é coisa fácil. Você transformar esses dias que nós estamos atravessando em oportunidade não é coisa fácil. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, a primeira coisa que aconteceu quando ele se encontrou com Jesus é que ele ficou cego. Primeira coisa já foi ficar cego. Tem gente que vem para a igreja ou vai para determinadas igrejas falando que agora Deus não vai deixar faltar nada, que Ele vai ganhar de tudo nessa terra e pode dar ordem para Deus porque é assim que funciona. A Bíblia não mostra isso. O apóstolo Paulo, quando encontrou-se com Jesus, a primeira coisa que ele ganhou foi cegueira. Ficou cego. O apóstolo Paulo, nós sabemos que em Damasco, ele teve que sair fugido por um cesto para fora dos muros da cidade, porque queriam matá-lo. O que o apóstolo Paulo fez em Antioquia? Em Atos 16 mostra que ele apanhou, foi tão surrado que as costas ficaram dilaceradas, carnes estilhaçadas. O apóstolo Paulo doente, febril, machucado pelos chicotes do assassino. Diz a Bíblia que ele no cárcere orava e cantava com as costas sangrando. Transformar dificuldade em oportunidade, não importa se estamos sendo perseguidos ou se estamos doentes. As costas doíam, as chibatadas era como se fosse o símbolo retumbante. O apóstolo Paulo estava sangrando, nem por isso deixou de orar, nem por isso deixou de cantar. E a Bíblia fala que veio o terremoto, o carcereiro queria se matar, o apóstolo Paulo já salvou aquele homem para não se matar, já livrou um suicida e falou: não faça isso, nós estamos aqui. Aquele homem que deu as chibatadas, aquele homem que deu as chicotadas, aquele homem que dilacerou as costas do apóstolo Paulo, aquele homem que rasgou as carnes do apóstolo Paulo,
Aquele carcereiro leva o apóstolo Paulo para sua casa, mostra para os seus filhos, mostra para sua esposa, mostra para todos do seu lar e diz: esse homem que eu machuquei, que eu açoitei, vamos curar as suas feridas. O apóstolo Paulo salvou ele fisicamente. E o apóstolo Paulo foi cuidado por ele e pelos seus pares. O apóstolo Paulo agora teve a oportunidade, mesmo doendo, mesmo doente, mesmo febril, mesmo machucado, de batizar o carcereiro e toda a sua família naquela mesma noite. Transforme dificuldade em oportunidade. O apóstolo Paulo ensina isso para nós. Meus amados, o apóstolo Paulo no capítulo 14, verso 19 em diante, fala que ele sofreu um apedrejamento. Em Icônio ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. E em meio à tribulação, dizia o apóstolo Paulo para os discípulos, ele foi apedrejado, entende? Icônio. Ele saiu por morto, arrastado para fora dos portões de Icônio, como morto. O apóstolo Paulo foi levado pelos seus discípulos que choravam, foi levado pelos seus amigos de missão que sofriam, que estavam desconsolados. O apóstolo Paulo olha para eles e os consola. O apóstolo Paulo olha para eles e fala: vale a pena. O apóstolo Paulo olha para eles e fala: é em meio à tribulação que nos importa entrar no reino de Deus. Transforma a dificuldade em oportunidade. O apóstolo Paulo fortalecia os discípulos. Ele elegia líderes. A Bíblia fala nesse capítulo que ele passava de igreja em igreja, elegendo presbíteros e organizando igrejas. E ele ia depois, caminhava de novo. O apóstolo Paulo não aprendia. Ele chegava numa cidade nova e ia para o Sinédrio, falava de Cristo, apanhava de novo. Mas não deixava de fazer aquilo que ele precisava. Tem uma coisa interessante que o apóstolo Paulo ensina para nós, de transformar as dificuldades em oportunidades. Ele foi perseguido, é a primeira coisa. E a segunda é a questão física. O apóstolo Paulo chegou a falar que eu peço, eu oro, eu busco, eu suplico para Deus me tirar o espinho na carne e Ele não tira. Oh, Jesus, tira o espinho da minha carne. Aí o apóstolo Paulo interpreta, coisa mais linda do mundo, ele interpreta que o espinho da carne nunca saiu, mas ele aprendeu com Deus que a minha graça te basta. É isso que o apóstolo Paulo falou. Está em 2 Coríntios capítulo 12. Tem alguns inteligentes escritores que falam que o espinho na carne não era nada físico, era emocional. Mas se for emocional, a doença é maior ainda. Só quem já teve problema emocional para saber, o espinho da carne do apóstolo Paulo era emocional? Era físico? Era doença. Meus amados, a dor que molestava, sendo física ou espiritual, enquanto doía, o poder se aperfeiçoava. Enquanto doía, ele falava: a minha graça te basta. Enquanto doía, era salvo de suas debilidades. Enquanto doía, Paulo aprendia a orar sem negociar, sem barganhar com Deus. Enquanto doía, as fraquezas, as injúrias, as necessidades da mesa, as perseguições, as angústias, ele dizia: quando sou fraco, Deus me faz forte. Transforma a dificuldade em oportunidade. O apóstolo Paulo, ele nunca se frustrou porque ele não conseguiu curar Trófico. Trófico era um seu parceiro de missão. Esse apóstolo Paulo, que deu vida para Eutico, é aquele rapaz que o apóstolo Paulo pregava demorado demais,
O moço dormiu e caiu do terceiro andar quando Paulo pregava. Aí ele quebrou o pescoço. O apóstolo Paulo foi lá e devolveu a vida para ele, impondo as mãos. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre o sogro do chefe principal da ilha de Creta e ele reviveu. O apóstolo Paulo atuou em muitos milagres em nome de Jesus, mas ele também teve frustração espiritual. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, que ele não curou Trófico em Mileto. Ele não curou. Ele falou que teve que deixar Trófico doente em Mileto. O poderoso Paulo nos mostra que nem todos eram curados e às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que queremos. Paulo, meus amados irmãos, mostra para nós, transforme esse momento de pandemia em oportunidade. Tem crente que fica só na frente da televisão e fala, agora não tem mais jeito. Desliga a televisão, leia a história de Paulo. Você vai ver que tem jeito. Transforme esta desgraça em bênção. A terceira coisa, eu só vou enunciar que transforme a dificuldade em bênção. Transforme a dificuldade em oportunidade. Transforme a dificuldade em prazer de viver. Porque o apóstolo Paulo, quando foi morrer, ele falou, eu vivi prazerosamente. Eu tive espinho na carne, eu tive perseguição, eu tive dores, minhas costas sangrou, eu fui náufrago e etc e tal, eu fui picado por serpente, mas valeu a pena, eu gostei de viver, eu agora completei a carreira, eu estou me aposentando e guardei a fé, e estou indo para o céu tomar posse da minha mansão celestial. Amado irmão, por favor, não fica com medo não. É inevitável que tenhamos dificuldades, mas é opcional você ser vencido por elas. Faça uma limonada desse limão. Transforme, vença as dificuldades e procure entender as oportunidades. Você vai ser perseguido? Vai. Você vai ficar enfermo? Vai. Você vai morrer? Vai. Mas é uma paz, é uma consolação. Nós não precisamos viver amedrontados. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a mim. Transforme esse momento de vida tão dorido num momento de alívio. Leve esperança e fé para as pessoas. Aprenda, você se não sabe, que Jesus Cristo diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada, nem Covid nos afasta. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver realmente esta verdade. Amém? Agora nós vamos ouvir o pós-lúdio. Enquanto estivermos ouvindo o pós-lúdio, nós vamos também ver a igreja. Vamos curtir tudo isso. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesses meninos que cantam aqui na igreja, que louvam a Deus na igreja. Sincera e honestamente, os instrumentos, hora que eles estavam tocando, parece que eles estavam totalmente, 100% tomados pelo Espírito Santo. Cada batida na bateria, cada tecla que era acertada, cada corda que era não sei o quê, os violões, gente, é demais. Presta atenção, coisa maravilhosa. As meninas aqui na frente, parece 3 anjas. É entre aspas o anja, viu, irmão? Parece 3 anjas cantando. O altino, que bênção. Os meninos dos aparelhos, aleluia, Senhor, pela vida do Joe, pela vida do Brunão, pela vida de todos que estão aqui. Que Deus te abençoe, hoje para todo sempre, e que a graça de Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o Eterno Pai, que a comunhão e as misericórdias do Santo Espírito sejam com você em casa, sejam com todos espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Vamos ao pós-lúdio. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pensar. És a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. És a minha entrega, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. És a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. És a minha entrega, Toma o teu lugar. toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o Teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade conhecer. Eis a minha